Pessoal, vamos aqui para mais um vídeo. De novo falando sobre a questão da Venezuela, que é o assunto do momento que tá bem quente, né? E hoje vamos falar de uma coisa bem interessante que eu não vi ninguém comentando, é justamente sobre a CIA, né? Como é que realmente, como funcionaria uma intervenção americana, como provavelmente vai funcionar uma intervenção americana, não apenas com a questão militar, né, que a gente vê muito a ação de esse agrupamento da força americana lá na região, a gente imagina muito aquela força militar sendo empregada, mas como tá a questão da inteligência, como está a parte da estratégia, sabe? E a CIA, ela tem um papel importante nisso. Como a gente soube, mês passado, o Trump, ele aprovou, né, ele homologou uma ata que a CIA, ela começasse a agir na Venezuela. E hoje vamos fazer uma pequena análise, mas também meio assim, meio especulativa do como poderia ser, né? Como essa ação seria de uma forma até mais realista, né? Não só com, a Estados Unidos vai entrar e vai agir de tal forma, certo? Mas vamos tentar juntar todos esses dados que a gente tem e analisar direitinho para ver como seria em conjunto com a inteligência americana em campo, né? Bem, hoje a gente sabe que já está para acontecer, praticamente o secretário da Guerra barra Defesa dos Estados Unidos, ele praticamente já deu iniciado. Em breve vamos trazer minhas atualizações sobre isso, sobre essa data de inicialização das operações lá. Se não me engano é Lança do Sul, né? Salt Spear, o nome da operação. E como eu falei, né? A, a priori, a intenção americana era meio que pressionar meio que como que Maduro de alguma forma pudesse desistir, sabe? Que chegasse ao ponto de desistir, de se entregar ou fugir do país. E que se fosse necessário, ele iria utilizar da força, né? Bem, já tem um tempo que as forças americanas estão alocadas lá no Caribe e Maduro ele não renunciou. Claro, se ele renunciar seria um... Eu acho que eu pessoalmente não achei que ele iria renunciar. Isso é uma demonstração mais de força ali e também de manter. A gente sabe que não é papo do invenção de Trump, a gente sabe que grande parte da cadeia política e militar da Venezuela é financiada pelo tráfico de drogas. Porque a Venezuela, ela é um país que tem uma economia muito simples, é um país muito pobre, e ela também tem o maior, até então, né, a maior reserva de petróleo do mundo, mas esse petróleo não é explorado, sabe, com efetividade, entendeu? E o petróleo, ele era a principal fonte de renda da Venezuela, justamente para financiar o governo venezuelano e as suas armadas venezuelanas. Com as sanções, isso piora a situação mais ainda. Dá a entender que a Venezuela vai estar tirando sua fonte de renda do tráfico de drogas, né? Porque você não consegue manter um país daquele, um governo daquele, sabe? Pesando em dinheiro. Então, se você está cortando, sufocando ali um meio econômico da Venezuela e que eles já não exploravam muito bem, provavelmente eles devem estar tirando dinheiro de algum outro lugar. Não é tão simples assim, existem mais nuances a ser investigadas. Realmente a CIA investiga e tem essa comprovação. Muito provavelmente, agora, onde entraria a CIA nisso, né? Provavelmente hoje já existem membros da CIA, já existem agentes da CIA num solo venezuelano. E muito provavelmente, daqui pra frente, é só especulação do que poderia acontecer, né? Imagine só, esses membros da CIA, eles podem muito bem treinar ou meio que exaltar, agitar, identificar certos pontos ou certos grupos de militares venezuelanos ou população civil que não estejam contentes com o regime venezuelano, principalmente militares de baixa patente, não de alta patente, de alta patente seria mais complicado, e meio que aos poucos e criando, sabe? Porque numa situação ideal seria uma movimentação interna para os Estados Unidos. Uma movimentação interna para os Estados Unidos da Venezuela seria muito benéfica, né? Seria o ideal para os Estados Unidos, porque isso meio que ajudaria a levantar, sabe, que toda aquela movimentação, toda aquele para a derrubada do Maduro. Isso já é como vocês já perceberam, a gente tá descendo a camada, né? Os Estados Unidos pressionou o Maduro, colocando suas forças lá, beleza, ele não cedeu. Na outra camada, a CIA está agindo, a CIA já está dentro do território da Venezuela nesse exato momento, identificando os pontos de fraqueza, identificando grupos, entendeu? Possíveis levantes ali, possíveis rebeliões contra o regime de Maduro.
E muito provavelmente isso iria acontecer junto com a intervenção americana, sabe? É tudo uma coisa casada, uma coisa com a outra. Pronto, já estamos aqui. No caso que essa revolução, esse levante, sabe, esse golpe contra Maduro não fosse o suficiente, provavelmente não vai ser, a gente já desce um novo nível, onde existe o quê? Como eu falei, um casamento entre uma intervenção americana e um movimento interno também. Os Estados Unidos, como eu falei, né, grande parte da cadeia militar venezuelana é financiada pelo tráfico de drogas. O tráfico de drogas está dentro, né, do governo, tanto dos militares da Venezuela. Se os Estados Unidos começasse a sufocar, como já está acontecendo, né, atacando navios, atacando barcos e atacando centrais internas de produção e escoamento de droga dentro da Venezuela, isso começaria a ficar custoso, né, para esse mercado, né? E isso afetaria a forma de ganho de vida desses militares, né? E isso seria uma forma mais de pressionar. Você está pressionando, você está cortando o meio ganha-pão deles. Não só pressionando financeiramente, mas colocando realmente pressão de medo, sabe? Você tá meio que forçando esses caras a realmente tomarem alguma decisão. Eles vão ter que tomar decisão. Realmente o Trump não tá de brincadeira, realmente vai tirar Maduro no poder, ele realmente vai agir contra nós, isso o militar venezuelano pensando, né? Então eu tenho que escolher um lado. Se eu fico, provavelmente uns podem querer ficar do lado do Maduro, outros podem pensar, não, eu quero primeiro me resguardar, vou ficar do lado do vencedor, entendeu? E começar já a criar movimentos internos da Venezuela contra o Maduro, né? E isso já vai sendo organizado e orquestrado pela CIA internamente. Provavelmente isso é uma movimentação mais segura e até melhor, né? Seria o cenário ideal e possível cenário realmente possa acontecer, porque é até melhor para a visão internacional, né? Você tá intervindo num país e realmente existe um movimento interno também que meio que está encabeçando o movimento, né, de derrubada do Maduro, enquanto você meio que tá ali só para apoiar aquele movimento, entendeu? Então essa é uma situação que é a mais ideal, que poderia acontecer, claro, isso é só especulação, mas assim, fazendo algumas análises, né, de como funcionam hoje, né, as ações e como as coisas tendem a acontecer, né? E também em relação à ajuda, né, da Venezuela, como seria, né, a reação internacional. A gente fez um vídeo se não me engano, semana passada sobre a Rússia, né? A Rússia, até a Maria Zakharova, ela disse que a Rússia estaria disponível para ajudar. Se não me engano, até um cara da política da Rússia lá mesmo, se não me engano, ele é o vice do secretário da Defesa da Rússia. Ele afirmou sim que a Rússia poderia mandar baterias antiaéreas para a Venezuela. Só que eu acho que isso não é viável, sabe? A Rússia ela tá enfiada na guerra muito grande com a Ucrânia. E até então, pela inteligência americana, entendo, a Venezuela tá ali, né? Os Estados Unidos, ele tá, no exato momento, ele está olhando cada rato e cada formiga que entra e sai daquele país. Tá tudo sendo monitorado 24 horas por dia. Então, se a Rússia realmente estivesse encaminhando ajuda, se eu não me engano, até então só tem relato de um avião que pousou na Venezuela, um avião pequeno, um avião de transporte que não seria capaz de encaminhar reforço suficiente para ajudar a Venezuela. E qualquer tipo de ajuda, realmente, pela a quantidade de força, fazendo uma análise pela quantidade de força que a Venezuela tem e pela quantidade de força empregada pelos Estados Unidos na região, uma ajuda suficiente para que a Venezuela conseguisse barrar um avanço americano lá, teria que realmente. Essa ajuda russa não passaria despercebida, né? Então, até então, nós não estamos vendo nada, nenhum tipo de movimentação russa que vai ser suficiente para ajudar a Venezuela. Foi uma análise assim mais realista, mais pé no chão, do que poderia realmente acontecer, porque a gente às vezes imagina, como eu falei, alguns vídeos, né, a gente acaba imaginando uma invasão meio Call of Duty, sabe, com tropas, como eu disse, até o estudo que foi realizado, né, pela CSN,
CSS, né, sobre as forças americanas que estão presentes lá, eles não têm contingente de soldados suficientes. Se eu não me engano, eles têm em torno de 2.400, 2.600 homens lá, e não é suficiente para invadir, fazer uma invasão de larga escala na Venezuela. E também uma invasão de larga escala sem inteligência, eu acho que não seria. Não é do fetiche dos Estados Unidos. Eles, para realizar uma ação dessa, teria que sim ter. Se ela estaria, como eu disse, né? Ela estaria realmente participando de uma operação como essa. E você simplesmente invadir o país, trocando tiro, sabe? Abatendo. Muitas vezes aquela próprio contingente que tá ali, aquela própria força que tá ali, pode ser usada a seu favor, entende? Então isso é o principal papel da CIA lá na região, sabe? É identificar o que realmente pode ser utilizado e o que não pode ser utilizado, sabe? Não adianta você simplesmente sair e entrar bombardeando ou desembarcando num país assim. Assim, ela tá dentro, ela vai atuar como um player importante numa operação, numa possível operação na Venezuela. Só se quiserem se manter sempre informados, sempre manter um olhar no diplomático. Até a próxima.